Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, uma vez a cada 2 semanas eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo sobre psicologia. Nós estaremos estudando hoje sobre formação de juízos e raciocínios. Eu já peço a você que deixe o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Então neste vídeo nós estaremos discutindo sobre formação de juízos e um pouco sobre raciocínios. De maneira mais introdutória, pelo menos, neste vídeo. Primeira questão, quando a gente começa a discutir questões relacionadas à formação de juízos e raciocínios, nós estamos no campo do conhecimento, né? E aí é que é uma questão interdisciplinar, é algo que dá para estudar na filosofia, a questão de juízos e raciocínios, mas também a gente vai estudar aqui no campo da psicologia também, porque faz parte do nosso aparato cognitivo a fazer juízos. E quando eu falo de aparato cognitivo, eu estou falando de conhecimento. Então a primeira coisa, a gente precisa pensar o que é conhecimento. Conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Pelo menos isso, né? Existe um debate sobre essa definição, tem umas certas incompletudes. Todos os conceitos que a gente for vendo aqui neste vídeo, a gente vai ver que eles têm debate. Nenhum conceito aqui vamos dizer assim, é consenso absoluto. Então a gente vai trabalhar um pouco essas questões devagar. Uma das maneiras de definir conhecimento é como uma crença que eu tenho, que ela é. Então precisa ser uma coisa que eu acredito. Para esse conhecimento ele precisa ser verdadeiro, se não for verdadeiro não é conhecimento. E precisa ser justificado, eu tenho que ter motivos para pensar assim. Quando eu considero o conhecimento nesse sentido, ele envolve duas coisas fundamentais. Uma que eu chamo de formação de conceito. Não existe conhecimento que não envolva conceito. Aqui, pensando no conhecimento nesse sentido teórico. É claro que você pode falar de conhecimento no sentido de habilidade. Eu conheço como é andar de bicicleta. Você pode falar de conhecimento no sentido de experiência. Eu sei como é sentir uma dor. Mas aqui a gente está falando de conhecimento mais no sentido teórico. E quando a gente fala de conhecimento nesse sentido, um conhecimento que pode ser verdadeiro ou falso, que é o conhecimento teórico. Conhecimento teórico é aquele que pode ser verdadeiro ou falso. Quando eu estou falando de conhecimento nesse sentido, ele necessariamente envolve formação de conceitos. Então não existe conhecimento, tipo conhecimento pré-conceitual. A não ser que você esteja falando de conhecimento da experiência. Mas conhecimento, nesse sentido que a gente está usando aqui, que envolve raciocínio, que envolve juízo, que envolve verdade, que envolve falsidade, necessariamente ele envolve conceitos. Envolve conceitos, envolve formação de juízos. Então o que é juízo, né? É o julgar algo como de certo tipo. A gente vai trabalhar um pouco aqui. Então é afirmar ou negar algo sobre alguma coisa. Isso é um juízo. Aqui também o debate é um debate sobre se essa é a melhor definição de juízo, mas é que a gente vai adotar aqui. Aí aqui eu tenho uma definição de conceito que está assim. O conceito é uma imagem mental, um significado que representa um objeto e pode ser expresso por uma palavra. Aqui a gente já tem problemas, porque aqui tem uma definição bem controversa de conceito. Primeiramente, aqui conceito está definido como imagem mental. Então a gente vai ter um debate se conceito é realmente uma imagem mental. Aqui imagem mental é uma representação que você tem na sua mente, uma representação com significado. Então aqui imagem mental é relacionada com um significado. É uma representação pictórica que carrega um significado. Essa definição tem um problema porque geralmente quando a gente fala de imagem mental, a gente está falando de imaginação. Então o que é uma imagem mental? Algo que eu consigo imaginar. Só que conceito não é só o que eu consigo imaginar. Por exemplo, né, o conceito de Deus. No sentido tradicional, Deus que é um puro espírito, que não tem corpo, que não tem partes. Esse conceito eu consigo imaginar? Não, eu não consigo imaginar Deus. Como é que eu vou imaginar um ser que não tem corpo? Que não tem forma, que é onipresente, que é ilimitado. Não tem como, mas eu consigo ter o conceito? Consigo. Então, definir conceito como imagem mental carrega esse problema, porque conceito é algo que a gente consegue conceber na nossa mente, mas não necessariamente no sentido de uma imaginação, de algo que a gente imagina. Então não precisa ser uma representação imagética, basta que você consiga compreender o significado da coisa, isso que é o conceito. E o conceito, geralmente, ele pode ser expresso por uma palavra. Então, assim, consigo ter o conceito de Deus, mas eu posso falar Deus, a palavra Deus. Eu consigo ter o conceito de cachorro, mas eu posso falar a palavra cachorro. E aí, por exemplo, o mesmo conceito pode ter diferentes palavras que você pode usar para expressar esse conceito. Então, por exemplo, quando eu falo cachorro em português ou eu falo dog em inglês, eu estou usando duas palavras, mas que se referem ao mesmo conceito, ao mesmo significado. E o que é um juízo? Aí aqui a gente vai começar a ter problemas com as definições, porque há um debate
em lógica sobre como a gente define juízo, sentença, proposição, enunciado. Há um debate sobre qual é a melhor maneira de definir, mas aqui a gente vai adotar a definição seguinte de juízo. Juízo é a afirmação ou negação em que pode ser mais, mas em geral dois conceitos são ligados por um verbo. Então o que é um juízo? Eu vou pegar dois conceitos. Então eu tenho aqui, por exemplo, o conceito de lápis. E eu tenho um outro conceito que é o conceito de azul. Então eu tenho dois conceitos, lápis, azul, dois conceitos. E eu vou ligar esses dois conceitos. Quando eu ligo dois conceitos, eu formo um juízo. Então, quando, por exemplo, eu pego o conceito de lápis e ligo ele com o conceito de azul, eu formo o lápis é azul. Essa conexão, que pode ser puramente mental, não precisa ser colocada em palavras ainda, mas essa questão de eu conectar um conceito com um outro conceito e usar um verbo, né? Na linguagem a gente vai usar um verbo para fazer essa ligação, eu chamo isso de juízo. E geralmente, quando a gente está falando de juízo, a gente está falando de afirmação ou de negação. Então, ou estou negando que esses dois conceitos estão em relação, ou eu estou afirmando que esses dois conceitos estão em relação. Por exemplo, o lápis é azul, é uma afirmação. O lápis não é azul, é uma negação. Então, o juízo é uma afirmação ou negação em que dois conceitos são ligados por um verbo. E aí a gente agora vai ter uma definição que é a mais polêmica de todas, que é a definição de proposição. O que é uma proposição? Nessa definição que a gente está colocando aqui, a proposição é a expressão verbal de um juízo. Então, quando eu pego um juízo e expresso ele numa frase, numa oração, eu tenho uma proposição. Essa definição é polêmica, na verdade, porque a maioria das pessoas, algumas pessoas vão entender que proposição não é isso. Proposição é o significado da frase, não a própria frase. Então, vou dar um exemplo. O lápis é azul, né? Eu poderia falar, né? Eu poderia falar em inglês: the pencil is blue. Quando eu falo pencil is blue, eu estou falando a mesma coisa do que quando eu falo que o lápis é azul? Estou. Então quer dizer que eu estou usando a mesma proposição. Quando eu falo the door is open e quando eu falo a porta está aberta, as duas frases, elas estão falando a mesma coisa? Estão, só estão em idiomas diferentes. Mas, assim, elas não são exatamente a mesma frase, são outras palavras, outro idioma, mas elas expressam a mesma coisa. Então, isso que é o mesmo é a proposição. Então, a proposição, ela não é o que é dito exatamente, ela é o significado do que é dito. Independente se você diz em francês, em espanhol, ou se você inverte a ordem da frase, né? Você pode falar a cor do lápis é azul, o lápis é azul e praticamente ser a mesma coisa que você está falando, porque o significado é o mesmo. Então, a proposição, ela é o significado. E quando a gente enuncia, aí sim eu tenho um enunciado. Alguns vão colocar também o termo sentença, né? Às vezes para falar de quando você enuncia. Então, por isso que todas as definições aqui são controversas. Aí tem pessoas que vão defender o que é proposição, então. Porque se a proposição não é a frase, mas é o significado da frase, esse significado pode ser dito de diferentes maneiras, então a proposição não se limita a uma frase, né? Será que então a proposição ela precisa ser dita? Ela precisa ser pensada? Ou será que ela existe independente do nosso pensamento? Então tem todo um debate em torno disso. Mas o importante é a gente entender isso daqui. A proposição é o significado e o enunciado é a frase realmente dita. Quando a gente trabalha no campo das proposições, aí aqui de novo também é controverso, mas a gente vai distinguir dois tipos de proposições principais. Então uma distinção um pouco mais clássica. Uma que a gente chama de proposições derivadas da experiência e outra que a gente chama de proposições derivadas da análise de um conceito. O que são proposições derivadas da experiência? São proposições que eu preciso olhar para o mundo para poder obter os conceitos para formar essa proposição, ou pelo menos as informações que eu preciso para formar essa proposição. De novo, o lápis é azul. Para eu afirmar, por exemplo, que um lápis ele é azul, eu preciso olhar para o lápis, eu preciso perceber e observar o lápis, eu preciso ter a experiência do lápis. Então, esse tipo de proposição que eu preciso da experiência, que eu demando experiência, que eu preciso olhar para o mundo, eu chamo de proposição derivada da experiência. Pode ser olhar para o mundo ou pode ser olhar para meus próprios estados internos, né? Eu posso, por exemplo, ter a proposição eu estou triste. E eu sei que eu estou triste porque eu estou experienciando a tristeza. Então esse é um tipo de proposição derivada da experiência.
Nós temos outro tipo de proposição, que é a proposição que é derivada da análise de um conceito. Então, por exemplo, quando eu falo um triângulo tem 3 lados, eu não preciso ter a experiência do triângulo para derivar a proposição de que o triângulo tem 3 lados. Um círculo um círculo não tem lados, por exemplo, ou quando eu falo que um solteiro não é casado, tudo o que eu consigo derivar do próprio conceito, que eu decomponho o conceito, isso é uma proposição derivada da análise do conceito, porque eu não preciso olhar para o mundo. Eu só preciso pegar o conceito e analisar o próprio conceito para fazer essas afirmações ou essas negações. Então, a gente pode pensar em vários conceitos. Então, eu dei o exemplo do casado, né? O que é uma pessoa casada? É uma pessoa que não é solteira. O que é uma pessoa solteira? É uma pessoa que não é casada. Eu preciso olhar para o mundo? Pode até ser que para aprender o que é o conceito de solteiro ou o conceito de casado, eu tenha aprendido por meio da experiência. Mas para fazer a afirmação, o solteiro é uma pessoa não casada, eu não preciso olhar para o mundo, eu só preciso fazer a análise do conceito. Em geral, as proposições que são derivadas da experiência, elas são chamadas de proposições sintéticas ou juízos sintéticos, enquanto as proposições derivadas da análise do conceito são chamados de juízos analíticos. Mas aqui a gente já tem um outro problema, porque essa definição não é muito adequada, porque, na verdade, a definição de juízo sintético é um juízo que você não consegue derivar da mera decomposição do conceito. Não necessariamente precisa vir da experiência. Então, por isso que é um pouco controverso. Tem pessoas que vão falar que todo juízo sintético é derivado da experiência. Então, o que é um juízo sintético? É quando você pega um conceito, pega uma propriedade que não estava dentro desse conceito e junta as duas coisas. Então, essa coisa que você trouxe é nova. Ela foi acrescentada de fora. Agora, quando você tem um conceito e você tira de dentro do conceito uma coisa, ou seja, você decompõe o conceito, isso é um juízo analítico. Então, o juízo sintético, você pega alguma coisa, algum conceito ou propriedade que não estava dentro do conceito original e você junta, acopla. Por exemplo, pegue o conceito de lápis. Dentro do conceito de lápis tem azul? Na definição de lápis, no conceito de lápis tem a cor azul? Está definido assim, lápis é uma coisa que tem a cor azul? Não. Então, o azul é uma coisa que não está contida no conceito de lápis. O que eu faço para afirmar que o lápis é azul? Eu trago de fora. Eu pego uma coisa que não está dentro do conceito de lápis e junto. Isso eu faço uma síntese. Eu junto. Sintetizar é juntar. Eu sintetizo. Eu junto as duas coisas. Ao fazer essa junção, eu tenho então um juízo sintético. Agora, quando eu pego o próprio conceito e decomponho, então vamos de novo pegar aqui agora o conceito de casado. Quando eu pego casado, é uma pessoa que não é solteira, né? Isso está dentro do próprio conceito de casado, eu tenho que trazer de fora. Está dentro do próprio conceito de casado. Então, o que eu fiz? Eu fiz um papel de decomposição. Eu não acrescentei de fora. Eu não precisei buscar lá fora, eu precisei só pegar o conceito e decompô-lo. Isso eu chamo de juízo analítico, porque analisar é o quê? Você pegar uma coisa e decompor ela nas suas partes. Então, quando eu pego um conceito e decomponho ele nas suas partes, e aí eu pego e ligo o conceito com a sua parte, eu formo um juízo analítico, né? Que é o de decomposição. Aí tem uma polêmica porque não é completamente idêntico à definição, né? Por exemplo, quando a gente fala juízo sintético, é aquele que você acopla algo que está fora do conceito, junto ao conceito. Isso é diferente de dizer que esse conceito vem da experiência. Então tem um debate, ou de que esse conceito demanda a experiência, que é o mais correto de dizer. Então tem um debate. Como vocês vão perceber em lógica, raciocínios, tudo tem um debate. Inclusive tem um debate entre pessoas que discordam dessa distinção entre proposições analíticas e proposições sintéticas. Mas aqui, para facilitar, a gente está usando esses dois conceitos. Quando eu pego proposições e junto proposições, eu posso formar períodos. Então, um conjunto de proposições ou um conjunto de enunciados formam períodos. Eu tenho dois tipos de períodos. Um que eu chamo de períodos coordenados e outro que eu chamo de períodos subordinados. Ou eu posso chamar de períodos formados por coordenação e períodos formados por subordinação. O que é um período formado por coordenação? Um período formado por coordenação é aquele que as proposições estão em condição de igualdade. E um período formado por subordinação é aquele em que uma proposição está em relação de dependência com a outra. Vamos entender isso melhor. Observe a frase. Cachorros são animais e têm 4 patas.
cachorros são animais e têm 4 patas. Se eu decompor esses períodos nas proposições que formam eles, eu tenho 2 proposições. A primeira é que cachorros são animais, e a segunda proposição é que cachorros têm 4 patas. Né? O sujeito fica oculto na segunda frase, mas a gente pode retomar ele. Então, no período composto, já que ele é composto por mais de uma proposição, cachorros são animais e cachorros têm 4 patas. Cachorros são animais e têm 4 patas. Eu tenho aqui o E, né, que é uma proposição de adição, ou seja, eu adicionei 2 frases ou 2 proposições. Uma diz que cachorros são animais e outra diz que cachorros têm 4 patas. Como tem mais de uma proposição junta, eu tenho aqui, então, um período. Por que o período é formado por coordenação? O período é formado por coordenação porque as 2 frases elas são iguais, elas têm o mesmo grau de valor. Nenhuma é mais importante que a outra. Cachorros são animais e cachorros têm 4 patas, cada uma dessas frases é completa em si mesma. Perceba, eu falar que cachorros são animais, você entendeu completamente o que eu disse. Eu falar que cachorros têm 4 patas, você também entendeu completamente o que eu disse. Por isso que elas estão coordenadas. Você pegou 2 frases, 2 proposições que elas têm o mesmo valor de igualdade, elas têm significado completo em si mesma e você juntou. O que é um período formado por subordinação? Um período formado por subordinação, por sua vez, é aquele em que uma proposição está em relação de dependência com a outra proposição. Exemplo, de novo usando o exemplo do cachorro. Cachorros têm 4 patas a fim de que possam andar. Perceba, cachorros têm 4 patas a fim de que possam andar. Aqui a gente tem o a fim de novo, a gente tem uma questão que liga as 2 frases, mostrando para que serve as patas do cachorro. Mas observe aqui, vamos decompor as proposições. A primeira proposição é cachorros têm 4 patas. A segunda proposição é a fim de que possam andar. A fim de que os cachorros possam andar. Pegue a segunda proposição, a fim de que cachorros possam andar. Essa frase, a fim de que possam andar, ela por si só tem um significado completo? Não, ela depende da outra frase, que é cachorros têm 4 patas. Por isso que eu falo que essa segunda frase, ela está subordinada à primeira. Ou essa segunda proposição ou essa segunda oração está subordinada à primeira oração. Porque a segunda oração depende da primeira oração. Para você entender a segunda oração, você precisa da primeira. A primeira, ela tem um significado completo, mas a segunda, ela depende da primeira. Então, para você entender a segunda, você precisa da primeira. Por isso, ela está subordinada à primeira. Então, é um período formado por subordinação. Então, espero que vocês tenham entendido isso. Eu vou ficar só na parte de formação de juízos, né? Eu vou deixar raciocínios para falar de raciocínios em outro vídeo, senão ficaria muito longo. Mas aqui a gente já compreendeu como se formam proposições, como se formam juízos e também sobre como se formam os períodos, os tipos de períodos e os tipos de proposições. Então, é importante que você compreenda isso. Espero que vocês tenham compreendido e até mais.